Mateus capítulo de número 25, o verso são os 6 e os 7, que diz assim: E à meia-noite ouve-se um clamor, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Verso 7: Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Somente até aqui você pode se assentar. Irmãos, Mateus capítulo de número 25, eu tenho certeza que para os ouvintes que me escutam e para os leitores de Bíblia que acompanham, se não leram esta passagem, já ouviram alguém pregar sobre as 10 virgens. Esse texto é um texto que ele é um texto escatológico e entra em uma discussão teológica para saber se Cristo estava falando realmente da sua vinda, e como a epígrafe diz, é comprovado quando a gente lê. Porém, quando a gente se depara com o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, para você que é um leitor de Bíblia sabe que o Evangelho de Mateus ele tem inúmeras parábolas, porque no Evangelho de Mateus, Jesus, São Mateus, o escritor deste livro, ele escrevia as parábolas que Jesus ditava, e Jesus, como bom pregador, ele pregava em parábolas. Esta parábola das 10 virgens é mais uma de suas pregações. Eu imagino Jesus sentando com a multidão e pregando para aqueles que o escutavam, dizia: olha, no verso 1 está escrito: e o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíam para encontrá-lo, o noivo. Há um leitor de Bíblia que lê isto, pensa e até lê um pouco rasamente, a gente pensa que Jesus só estava se referindo à sua volta, e é bem verdade que todas as vezes que Jesus, no Novo Testamento, quando ele inicia o seu ministério, ele conhece, ele agora recruta os seus 12 discípulos, ele começa a pregar. E Jesus, ele é um camarada que não só prega, mas também vive aquilo que prega, que na minha opinião é a parte mais difícil. Jesus também não só vive o que prega, mas também ele ensina aos seus discípulos a pregarem, ensina aos seus discípulos a orarem, ensina aos seus discípulos a perseverarem. Perceba que a mensagem de Jesus, ela é centrada em uma só. E qual é a mensagem de Jesus, missionário Wesley? Perceba que todas as vezes que Jesus, ele acaba uma mensagem, ele acaba de fazer um milagre uma vez ou outra, ele anuncia a sua volta. Em todas as vezes, Jesus nunca deixou aqueles que o ouviam enganados. Jesus dizia: olha, vocês que andam comigo, vocês têm que estar preparados. Por quê? Porque vai chegar uma hora em que eu vou subir ao Pai. Para que subir ao Pai? Primeiro, para preparar morada para vocês. Segundo, para exclamar ao Pai para outro Consolador descer, alguém chamado Espírito Santo. Esse alguém não só vai encher vocês com graça, não só vai preparar vocês para pregar o Evangelho, mas também vai estar com vocês nos dias difíceis, nos dias de luta. Jesus é alguém que ele prega sobre a sua própria volta. É tanto que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 está escrito, quando agora Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos, imagino eu, Judas como já tinha morrido, os 11 discípulos fitos olhando para o céu, aparecem 2 anjos do lado dos discípulos e falam: homens galileus, ou em outras traduções, jovens galileus, porque vocês estão aflitos olhando para esse céu? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir vai ser o mesmo que vai voltar em glória resplandecente para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nessa introdução de mensagem, eu não sei ainda se tem crente nessa igreja pentecostal
geração que se alegra com a notícia da volta de Cristo, mas eu vim trazer-lhes uma mensagem como profeta de Deus, e a mensagem é: aí vem o noivo e ele está às portas. Para quê? Para buscar uma igreja que ainda está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ora, é bem verdade que quando olhamos para o livro de Mateus, capítulo de número 25, já na introdução desses versículos, enxergamos detalhes. É um livro, é um texto que tem por volta de 13 a 14 versículos, se eu não me engano, falando desse assunto, sobre as 10 virgens. É um texto simples, direto e objetivo. Em menos de 5 minutos a gente consegue fazer a explanação disso tudo. Trata-se de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, ou em outras traduções, 5 sensatas e 5 insensatas. Todas as 10 vão ao encontro do noivo e todas as 10 levam azeite. Porém, quando chega a hora de alguém exclamar que o noivo está vindo, as 5 virgens insensatas agora já não tem mais azeite. Você conhece Bíblia, que eu sei, sabe? Elas vão pedir azeite para as outras 5 virgens, dizendo: olha, nos dá um pouco do teu azeite, porque o noivo está vindo, e para que a gente não fique do lado de fora, a gente precisa de azeite. As 5 virgens sensatas, por sua vez, olham para elas e falam: olha, para que não falte azeite nem para nós e nem para vocês, a gente sugere que vocês saiam para poder comprar azeite para vocês. Elas, por sua vez, fazem isso, vão para o meio da rua atrás de azeite. Quando elas vão, o noivo passa. Quando o noivo passa, a festa acontece e a porta se fecha. Quando a porta se fecha, elas vão tentar entrar na festa, mas o noivo não as conhece. É esse o texto. Porém, no versículo de número 2, se eu não me engano, no versículo de número 1, vai estar escrito que as virgens, elas vão sair ao encontro do noivo. Você é inteligente, que eu sei. Só sai quem está do lado de dentro. Eu entendo que estas 10 virgens, antes de sair ao encontro do noivo, elas estavam na sua casa. Para quê, pregador? Se preparando para poder encontrar com o noivo. Para você que não sabe, a atitude judaica, quando Jesus ele vai falar sobre esse casamento judaico aqui, toda a introdução desse texto envolve um casamento judaico, e os costumes judaicos dizem que para um casamento judaico acontecer, se faz da seguinte forma: um moço se apaixona por uma moça, e longe dos nossos dias, ele não pede a mão da moça em namoro, como eu fiz com a minha esposa, não. Ele também não pede a mão da moça em noivado, como eu fiz com ela, também não. Acontece que eles preparam um documento judaico. O moço, quando se interessava por uma moça, ele tinha que ir até a casa de seus pais, até a casa onde a moça morava. Eles preparavam um ofício, ele ia com um dote, e juntamente com esse dote, ele tinha que assinar um papel. Ora, eles oficialmente, agora, quando o rapaz assinava esse papel, eles eram oficialmente casados, apesar de não morarem juntos. Agora, quando a noiva ficava na casa de seus pais, o noivo tinha um papel. Qual era esse papel, missionário Wesley? Ele tinha que ir ganhar esse mundão afora, e ele tinha que preparar morada. Para quê? Todos nós sabemos que quem casa quer casa, e há uma pessoa que quer casar, ela tem que ter o seu próprio lar. O noivo, ele tinha um papel. Qual era esse papel? De sair, arrecadar dinheiro, derramar suor, e só então preparar morada para a noiva. Há cerca de 1 ano, pela lei judaica e costume, ele tinha que fazer isso. E depois, irmão Wesley, depois esse noivo, ele voltava. Ele tinha 1 ano, não sabia ao certo quando o noivo ia voltar. Ele poderia voltar depois de 1 ano, ele poderia voltar antes de 1 ano. E o papel da noiva era simples, só um:
esperar o noivo. Como é que a noiva esperava o noivo, missionário Wesley? Preparada, ornamentada. Imagino eu que uma noiva judaica, ela dizia: o noivo pode voltar a qualquer momento. Qual é o meu papel? Ter azeite na minha lamparina, estar com as minhas vestes limpas. Para quê? Para quando o noivo voltar para encontrar comigo, eu estar preparada para o casamento. Oh, glória! Eu estar preparada para o casamento. E para você que não me entende, eu vou simplificar nesse texto. A noiva do noivo representa a igreja de Cristo, e o noivo pregador, o noivo representa o Cordeiro imaculado que morreu na cruz do Calvário pela noiva. Pode estar demorando, pode estar tardando, mas a mensagem é uma só: o noivo ainda vai voltar para buscar uma igreja que espera incessantemente e incansavelmente o noivo. Ora, como é que a noiva esperava o noivo, missionário Wesley? Antes dos 7 dias de casamento, porque a festa durava 7 dias. O casamento judaico era todo organizado. Como todo casamento, tinha a comitiva de frente, as damas de honra, porque antes da noiva casar-se com o noivo, tinha uma comitiva que ia na frente. Como é que acontecia isso, missionário Wesley? Entenda, antes do noivo vir, ele não era o primeiro a seguir caminho. Quem eram os primeiros? As 10 virgens. O que é que elas tinham que ter na mão? Lamparina. E dentro dessa lamparina, pregador, tinha que ter azeite. Para que servia esse azeite? Para poder manter o fogo aceso. E quanto mais azeite embaixo, mais o fogo se mantinha aceso. Como o casamento judaico, ele tinha muitas pessoas. As 10 lamparinas que estavam com as 10 mulheres servia para poder diferenciar quem era convidado para o casamento, um simples convidado, e quem era a comitiva de frente, que ia à frente do noivo anunciando o casamento. Quem era que ia para o casamento somente para assistir a cerimônia, e quem tinha a responsabilidade de ter a lamparina de frente. Ora, para você que não sabe, aquelas 10 virgens, elas tinham que ter 2 coisas, 2 fatores. O que? Primeiro, tinha que ter uma lamparina. Segundo, tinha que ter azeite. Como é que a lamparina funcionava, irmão Wesley? É interessante a gente pensar nisso. A lamparina, ela era uma espécie de pavio. Estudiosos acreditam que era uma vasilhinha de mão. Funcionava da seguinte forma: quanto mais tinha azeite embaixo, era o maior tempo que tinha o fogo em cima. E se não tivesse azeite embaixo, também não tinha fogo em cima. E se não tivesse nada embaixo, também não resplandecia nada. Ora, se a comitiva do noivo eram 10 pessoas, se a comitiva do noivo eram 10 virgens, e elas tinham que ter um recipiente para azeite, logo a gente se sabe, a comitiva era grande, são 10 pessoas, só que só 5 tem azeite de reserva. Daí a gente já tira uma aplicação. O que? É que a comitiva do noivo, até grande, certa feita, Jesus olhando para os discípulos, ele dizia: olha, vocês têm que rogar muito ao Pai, vocês têm que orar ao Pai. Para que orar ao Pai? Para que o Pai vos envie mais ceifeiros para a seara. Por quê? Porque grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. No casamento, da mesma forma, grande é a comitiva que tinha lamparina nas mãos,
mas são poucos que tinham azeite. Oh glória! Poucas pessoas tinham azeite. Por quê, pregador? Qualquer um podia ter lamparina, qualquer uma das 10 podia ter o recipiente, mas azeite não era para todo mundo. O fogo que resplandecia em cima era só para quem tinha azeite embaixo. O fogo que tinha em cima era só para quem tinha azeite. E eu não sei se você tem, mas eu quero ministrar na sua vida aqui esta noite. Por gentileza, eu não te pedi isso até agora. Levante as suas mãos para o alto. Uma mão é pouca, levante as duas. Eu não vim como profeta profetizar chave de carro, não. Eu não vim também profetizar chave de apartamento. Eu vim profetizar azeite de Deus na tua vida, para que tu possa resplandecer a luz do evangelho e ser comitiva do noivo. Por quê? Porque antes do casamento a gente é comitiva e depois a gente se casa com ele na glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso. Por quê, irmão Wesley? Porque quando olhamos para essa parábola bíblica, a gente entende e vem passando com o passar dos séculos. Tudo está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. A volta de Jesus nunca foi reascendente como está agora. E Jesus, eu ainda creio, irmão. Eu cresci ouvindo a seguinte forma: um dia Jesus voltará. E hoje eu se escuto a seguinte mensagem: Jesus já está às portas para buscar uma igreja. Jesus já está às portas para buscar com a noiva. O casamento está bem aí para acontecer. Eu não sei se tem crente, irmão, que se alegra com esta mensagem, mas em breve Jesus vai voltar para buscar uma igreja que espera ele. Vamos para a Bíblia, eu gosto de Bíblia. As virgens tinham que estar preparadas para poder sair ao encontro do noivo. Daqui eu já entendo. Não dá para sair e encontrar o noivo de mãos abanando. Eu gosto desse silêncio. Não dá para sair e encontrar o noivo sem nada nas mãos. Não dá para sair de casa às 6 horas da noite em um domingo como esse, irmão, me perdoe a expressão, sem nada para trazer para o noivo, sem nada para entregar aqui. Sabe qual é o problema sério da minha geração? A gente acostuma muito o culto quando só a gente recebe. Posso te falar uma verdade, pode doer um pouquinho, eu sei que o glória vai acabar um pouco. Culto, irmão, a gente não se relaciona pelo tanto que a gente recebe, mas é pelo tanto que a gente dá. Pregador provando a Bíblia com muito prazer. Você vai lembrar do nosso pai da fé, irmão, chamado Abraão. Todas as vezes que ele ia selar um pacto com Deus, não era Abraão quem recebia, mas era ele quem dava. Certa feita, Deus olha para Abraão e fala: Abraão, eu te dei um filho por meio da tua mulher, tu lembra? Pois é, eu quero esse menino para mim. Abraão, sem pensar 2 vezes, sobe em cima do monte e diz: Senhor, se é o menino que tu quer, eu vou puxar a faca para o menino e sacrificar. Sabe qual é o problema da minha geração? A gente quer muito receber e pouco dar. Mas hoje eu vim gritar uma verdade aqui no teu ouvido: se tem noiva que sai de mãos abanando para o noivo, não vai acontecer nada, meu filho, não vai acontecer nada. Mas se tu tem azeite para sair ao encontro do noivo, se tem azeite para sair ao encontro do noivo, o noivo passa e o casamento acontece. Posso saber cadê você que veio com azeite nas mãos? Posso saber cadê você que veio com azeite nas mãos? Só quem veio cultuar ao noivo com azeite nas mãos. É 30 segundos de glória para o noivo essa noite. O teu glória não é para o pregador, o teu glória não é para quem está com o microfone na mão, mas é para o noivo que passa esta noite no meio da igreja. Alabando, lebaracébia. Eu estou sentindo a presença do noivo aqui. Há uma graça que cobre esta igreja. Há uma nuvem de glória presente nesta noite.
Oh glória! As virgens saem para encontrar o noivo. Logo, elas têm algo nas mãos, o que diferencia a comitiva do noivo dos convidados. E logo, se você prestar atenção, todos os 4 evangelhos, eles apontam para uma só pessoa, o noivo chamado Jesus Cristo. Em Mateus capítulo de número 1 está escrito, e verso de número 1, este livro, a qual da descendência de Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Em Marcos, da seguinte forma ele vai falar, o livro que descreve a história de Cristo, ou em outras traduções, a história de Jesus. Lucas vai falar da mesma forma. Em João capítulo de número 1 está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e esse mesmo verbo que se fez carne, o verbo era o próprio Deus. Perceba que o evangelho, os 4 evangelhos, é uma verdade que eles apontam para o noivo. Quem é esse noivo? Jesus Cristo de Nazaré. E não tem como falar de um texto escatológico como esse sem falar de Jesus. Perceba que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles gritam uma verdade e apontam para um noivo. O homem mais respeitado antes de Jesus era João Batista. Isaías já tinha profetizado acerca dele. Isaías profetiza acerca de João Batista dizendo: voz que clama no deserto, preparai o caminho e as veredas, não para você mesmo, mas para aquele que vem depois de você. Ser comitiva do noivo, ser virgem que carrega azeite, não é apontar para mim e dizer eu sou noiva, eu sou a virgem, eu sou a comitiva, não. É apontar para o noivo e dizer eu não tenho nada, não sou digno, digno é ele que vem depois de mim. Certa feita, João está batizando no Rio Jordão. Alguém chega para ele e fala: olha, eu preciso de uma resposta concreta, diz para a gente dizer quem nos mandou. Quem é você mesmo? Você é algum dos profetas? Você batiza em nome de quem? Batiza no teu nome? Como é que é o teu histórico? João Batista olha para eles e fala: eu não sou nada. João Batista é alguém que tinha tudo para elevar o seu nome lá em cima. João Batista batizava no deserto, pregava no deserto, arrastava as multidões com seu sermão, e a mensagem todos os dias era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem no domingo era: arrependei-vos. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado era: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Com essa mensagem, João Batista ia pregando, ia batizando, mas quando chegava a hora de alguém exaltar o nome de João Batista, ele se colocava lá embaixo dizendo: hoje eu estou batizando vocês com água, mas amanhã vai vir um que é mais poderoso do que eu. Ele é tão poderoso que eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Esse sim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou aqui batizando vocês com água, mas vai chegar alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é o Cordeiro Imaculado, nele não tem culpa, não tem pecado, nele não há um erro. Vai subir na cruz do Calvário para poder ressuscitar o terceiro dia, e logo voltará para buscar uma igreja que ainda aguarda ele. Ele sim que deve crescer, ele sim que deve brilhar. Com todo respeito ao evangelho e ao sermão, eu falo isso. O problema é que a minha geração está contrariando as coisas. Em vez da gente exaltar o nome de Cristo, queremos a exaltação para nós.
Em vez de a gente exaltar o nome do Cordeiro, queremos a glória para nós. Em vez da gente dar exaltação ao único que merece, queremos a glória para nós. Posso te falar uma verdade: enquanto João Batista, ele batizava alguém e exaltar ele se colocava lá embaixo. Apóstolo Paulo, teólogo remunerado, conhecedor das Escrituras, ele que escreveu mais da metade no Novo Testamento. Lucas, quando vai à cadeia visitá-lo, dizia: Paulo, a igreja está precisando aí de escrituras, de conselhos. O que é que tu aconselha para eles? Sabe o que é que Paulo falava? Mesmo sendo tudo isso, eu não tenho nada para oferecer. Cristo me mandou ir para um lado, eu fui para o outro, e tem mais. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. O que é que esses dois homens entenderam que a gente não entende? É que eles tinham tudo para ser exaltado, mas eles se colocavam lá embaixo. Quem é para ser exaltado? É o Cordeiro que desceu do céu, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, e é digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração. No culto de louvor e adoração da igreja pentecostal Alfa, a glória não é para o pregador, a glória não é para o pastor, não é para os levitas, não é para os músicos. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. E se você veio adorar a Ele esta noite, abre a tua boca para exaltar ao Rei dos Reis que se faz presente nesta noite. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Quando eu estava saindo de casa, pastor, eu falei: Senhor, se o Senhor não subir comigo naquele altar, nem me permite chegar até a igreja. Senhor, se não for para me tomar de forma diferente e elevar a glória para o Senhor, nem me permite pegar no microfone. E se Ele me permitiu chegar até aqui essa noite, me permita. O seu glória é para Ele, o seu aleluia é para Ele, a sua adoração é para Ele. O que você trouxe de melhor é para Ele esta noite. Ele é quem tem que brilhar. Ah, irmãos, em todas as vezes as profecias da Bíblia, ela vem se cumprindo. Perceba que a profecia, ela não muda. O que muda às vezes é o profeta. Isaías, por exemplo, profetizava acerca de João Batista. A profecia se cumpriu, João Batista nasce e tem o seu ministério mais alargado, posso se dizer. E um ministério tão complexo como esse, que arrastava a multidão com uma única pregação, batizava tantas vidas, apontava para outro ministério. Qual era o ministério que João Batista apontava? O ministério de Jesus Cristo de Nazaré. Perceba que Jesus, ele sempre pregava sobre a sua volta, mas o profeta era o mesmo. O profeta no livro de Mateus, que dizia que um dia ele ia voltar, e que ele mandava quem o escutava vigiar e orar, pois eles não sabiam o dia e nem a hora que o Filho do Homem irá de vir. É o mesmo de Marcos, é o mesmo de Lucas, é o mesmo de João. Perceba que a profecia é uma só: um dia o noivo vai voltar. O profeta pode mudar, mas a profecia é: um dia o noivo voltará. No casamento judaico, não é Jesus quem anuncia, é o amigo do noivo. E quem é esse amigo do noivo, irmão Wesley? É alguém que a Bíblia nem menciona o nome dele. Quem eram as 10 virgens? As 5 que tinham azeite também não são mencionadas. Quem foi o menino que trouxe pão e peixe para poder alimentar uma multidão? Também não é mencionado. Percebeu que mesmo fazendo tudo isso, não tinha nome,
mas tinham algo para oferecer para o noivo. Não tinha nome no cartaz, talvez não fosse o itinerante conhecido, mas tinha algo para oferecer para o noivo. Em uma geração de 2025, estamos lutando e lutando por nomes, por cadeira, por microfone, e muitas das vezes, pastor, esquecemos de trazer algo para o noivo. Se quer microfone, meu filho, pode levar. Se quer cadeira, eu fico de pé para você levar a cadeira. Mas uma coisa temos que entender: temos que ter algo para entregar para o noivo. E eu posso estar pregando para alguém que pode não ser conhecido, pode não ser o itinerante, pode nem ter oportunidade na igreja, mas tem algo que trouxe para o noivo. É alguém que está dizendo: Senhor, nem que eu nem pegue naquele microfone hoje, mas hoje eu trouxe algo para te oferecer. Hoje eu trouxe algo para o noivo. Hoje eu trouxe alguma coisa para o noivo. Vamos para a Bíblia. Para ser a comitiva do noivo, para ser uma das 10 virgens, para ter tal responsabilidade, tinha que ter 2 quesitos. Aprendemos que elas carregavam lamparinas e azeite. Essas lamparinas só funcionavam com azeite. E o que é azeite, pregador? Os leitores de Bíblia vão entender que azeite, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, representa a unção do Espírito Santo. O pregador me prova na Bíblia com muito prazer. No livro de 1 Samuel, Deus olha para o profeta Samuel e fala: Samuel, vai correndo lá na casa de Jessé, porque o reinado de Saul vai acabar, e eu acabei de escolher um novo rei de Israel. Só que antes, Samuel, tu vai fazer uma coisa. Fazer o quê? Pega o teu ódrio, enche ele de azeite e leva para a casa de Jessé. Você conhece o contexto todo, passa todos os irmãos de Davi. Quando chega a vez de Davi, Deus olha para Samuel e fala: Samuel, é esse o moço, pode ficar de pé. E o texto vai dizer: e ungindo Samuel a cabeça de Davi, o Espírito Santo se apossou dele. Estudiosos da teologia pegam esse texto com uma imensa referência, e eles discutem isso, que azeite não tem mais nada que o azeite possa representar no Velho Testamento, a não ser o Espírito Santo. E no Novo, a mesma coisa. O azeite, ele vai ter uma séria representativa do amigo Espírito Santo. Ou seja, quem é comitiva do noivo, quem anuncia o noivo lá fora, tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Se não tiver azeite, irmão, nem inventa de entrar no negócio. Ah, desculpe, falei. Se não tiver azeite, irmão, nem bota o pé no negócio. Se não tiver azeite, nem inventa de ser comitiva do noivo. Por quê? Quem carregava a lamparina tinha que ter um pavio aceso. Quem carregava a lamparina, o fogo tinha que estar aceso. E como é que se conseguia azeite, pregador? Naquela época só existia 2 formas: ou você comprava azeite, ou você ia no quintal de casa, no pezinho de azeitona, pegava um monte de azeitona, espremia, até ela sair o azeite. Ora, acredita-se que a quantidade tinha que ser muita. Por quê? Porque como a festa de casamento era à noite, a luz da candeia tinha que ser forte, a luz tinha que brilhar muito, ou seja, muita luz, muito azeite, muito brilho, muito azeite. E aquele azeite era fácil de se acabar. O que diferencia as 5 virgens prudentes das 5 loucas não eram as vestes. O que diferencia umas das outras não era a forma de falar, não era a exegese, não era a roupa que vestiam, não era a gravata que apresentavam, não era o carro, a moto, a condição social que tinha. O que diferenciava uma das outras
era o azeite. O que diferenciava as 5 loucas das 5 prudentes era a quantidade de azeite. Por gentileza, olhe para esse irmão que está do seu lado, dê aquele sorrisinho 007 que só pentecostal sabe dar. Olhe na bila do olho dele e diga, faça essa pergunta: e aí, meu caro? Diga, você não falou nada. E aí, minha cara? Tem azeite de reserva? Tem azeite de reserva? Pergunte, irmão, tenha coragem. Tem azeite de reserva? Porque já pensou se o noivo volta agora e está faltando azeite? Já pensou se esse culto termina na glória e você está aí sem azeite? Se não tem azeite, dá tempo de vir buscar, irmão. Se não trouxe azeite, dá tempo de vir buscar. Pregador, como é que busca azeite? Se eu fosse você, começava no glória e aleluia. Pregador, como é que o vaso busca azeite, irmão? Eu não sei você, eu nunca vi vaso de boca fechada receber algo que desce do céu. Só recebe quem abre a boca. Vaso tá igual aquele corinho, vaso tampado não recebe poder. Abre a boca para Deus te encher. Abre a boca para Deus te encher. Enquanto o vaso está aberto, o azeite vai derramando, alabando, levar a sébia. Se tem vaso para receber esta noite, abre a boca que Deus enche. Abre a boca que Deus enche. Abre a boca que Deus enche. Deus me trouxe lá do Poço Jardim, irmão, para poder estar aqui essa noite, para poder pregar para vasos que recebem azeite esta noite. Azeite esta noite. Cadê vaso que vem buscar azeite? Abre a boca para adorar a Ele. Irmão, Ele está enchendo. Ele está enchendo os vasos essa noite. Agora, quem mais se alegra com o casamento no texto não é o noivo, é quem está anunciando. Perceba, o texto faz questão de mencionar alguém que sai na rua, não fala com uma voz mansa. O texto vai dizer: e ouviu-se um clamor. Alguém exclamou, alguém gritou: aí vem o noivo, saiam para fora para poder encontrá-lo. Perceba que o clamor vem de uma pessoa. Tem 10 dormindo. As 10 virgens, irmão, mesmo tendo azeite, acabam cochilando. Mesmo tendo a presença, que é a representação de azeite, acabam dormindo. Só que basta ouvir um clamor, todas elas se levantam. Você não está entendendo? Eu vou simplificar. O teu clamor tem poder para poder colocar 10 pessoas que estavam dormindo de pé. Oh glória! Pregador, não estou contente com esse texto, eu vou de mais Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 37. Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, está vendo esse vale de ossos secos? Pode profetizar a vida, rapaz. Era um vale de ossos secos dormindo, um vale de ossos secos caídos, mas uma profecia de Ezequiel fez se colocasse um exército de pé. O teu clamor tem poder para colocar exército de pé. O teu clamor tem poder para levantar vidas. O teu clamor tem poder para colocar alguém que estava dormindo de pé, de pé, de pé, de pé. Fique de pé, por gentileza. Comitiva do noivo tem que ter azeite. Quem carrega lamparina tem que ter azeite. E
se não tiver pregador, infelizmente não participa do casamento. Meu Deus. Comitiva que vai na frente tem a grande responsabilidade de apontar não para eles mesmos, mas para o noivo que vem atrás. Isso não te lembra nada não? Em qualquer dia desses da semana, o pastor marca um evangelismo. O que é mesmo que você anuncia lá fora? Ah, não vai me dizer que você fala um simples Jesus te ama. Não vai me dizer que você chega para uma vida e fala, ele tem um plano na sua vida. Não, eu sei que você é um pregador. Eu sei que você é um bom evangelista e fala, olha, tudo que está nessa terra vai passar. O que vai permanecer é somente os céus. E a palavra diz que um dia ele vai voltar para buscar uma noiva. Ah, eu sei que você é comitiva. Eu sei que você sai por essas ruas evangelizando e dizendo, um dia o noivo vai voltar e você tem que estar preparado. Um dia o culto de louvor e adoração não vai ser mais na igreja, vai ser na glória, e a adoração vai ser santo, santo, santo. E você que não gosta de adorar, irmão, infelizmente eu tenho uma péssima notícia para você. Se aqui embaixo você não gosta de adorar, infelizmente eu não sou porteiro do céu, mas a minha Bíblia diz, e a sua também, que naquele dia o culto vai ser glória, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Imagina, irmão, eu quero que você feche os seus olhos por gentileza. Meus amigos músicos vão me ajudar nessa hora. Enquanto você fecha os seus olhos, imagine a cena. A igreja acaba de ser arrebatada, o culto começa agora. E agora, irmão, a igreja que adorava aqui embaixo está adorando lá em cima. E qual é a adoração, pregador? Santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Cordeiro, santo é o Deus Todo-Poderoso, santo é o Senhor, santo, santo, santo. Imagina a cena, irmão, a igreja acaba de ser arrebatada e o culto é santo, 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 santo. Se você não adora, os serafins gritam santo, os 24 anciões dizem que ele é santo. Rezando, orando entre nós, Aleluia. tão desejando aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Declare, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem buscar uma igreja que está preparada. Ele vem buscar uma noiva remida e lavada. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh,
igreja que vai ser levada para morar na glória com Jesus. Eu creio, irmão, que a sua esperança não se estabelece aqui na terra. Eu creio, irmão, que você como noiva aguarda a volta do noivo. João, ele escreve, capítulo de número 22 do livro de Apocalipse, e aquele que testifica essas coisas declara o próprio Deus dizendo: eis que venho sem demora, bem-aventurado é aquele que guarda os preceitos deste livro. Eis que venho sem demora, 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 eis que venho sem demora. E para uma igreja que aguarda a volta dele, eis que ele vem, sem demora ele vem, sem demora ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem para buscar. Ai, irmão, eu não sei se você está sentindo esta presença. Eu não sei se você está sentindo esta graça. Eu conheço esse que está passando no meio da igreja. Eu reconheço essa presença. É o amigo Espírito Santo, aquele que tem, oh glória, aquele que testifica e batiza com línguas estranhas, aquele que testifica e batiza com fogo. Sabe, irmão, não tem como você ser pentecostal e não ter a presença do Espírito Santo. Não tem como você ser pentecostal e não aguardar a volta do Cordeiro. Breve ele vai voltar para buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Sabe, irmão, quando Deus me deu esta mensagem, eu não vou ser hipócrita com você. Eu falei: Senhor, falar em arrebatamento em tempos como esse não é uma tarefa fácil. Senhor, falar em arrebatamento em tempos como esse não é lá, é uma excelente mensagem. Sabe o que foi que Deus me respondeu, irmão? É só falar que o noivo vai voltar, porque se tem uma igreja que aguarda a minha volta, essa igreja se alegra com a mensagem da volta de Cristo. Uma igreja lavada que espera a volta dele, não se contenta com as coisas da terra. Uma igreja lavada espera a volta de Cristo. Cadê você que espera ele? Se tem igreja que espera incessantemente, incansavelmente a volta dele, ai, irmão, eu sei que passamos por lutas, eu sei que passamos por adversidades, mas ele mesmo falou: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, porque eu venci andando nessas terras. Jesus é a única pessoa que eu conheço que enquanto ele pregava, ele anunciava a volta dele mesmo. Jesus é a única pessoa que eu conheço que espalhava o evangelho e alguém se alegrava quando ele chegava. Na sua entrada triunfal de Jerusalém, as pessoas começam a adorar a ele, começam a derramar incensos, começam a gritar, a louvar. Fariseus
fariseu olha para aquilo tudo e fala: para que tudo isso? Para que essa gritaria? Jesus se posiciona e fala: se vocês não querem adorar, não tem problema, eu levanto as pedras para clamar no lugar de vocês. Eu entendi, irmão, que eu adoro não é porque ele merece, eu adoro não é porque ele é, porque o fato da minha adoração não modifica quem Jesus é. Se eu adorar a ele, ele continua sentado no mesmo trono, e se eu não adorar, ele vai estar sentado no mesmo local. Se eu quiser adorar, irmão, Deus é quem ele é do mesmo jeito, e se eu não quiser adorar, Deus é Deus no céu e Deus na terra. Eu adoro ele porque eu necessito. Só quem adora ele esta noite sabe da onde ele te tirou. Só quem tem motivos para adorar a ele esta noite. Os meus amigos músicos vão ministrar comigo, e você comece a adorar a ele, comece a exaltar o nome dele. Em breve Jesus, o céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Declare: mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Sai igreja, sai igreja. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Aleluia! É um culto de louvor e adoração, né? Pastor, o que aconteceu aqui? Ora, o culto tem duas partes. A primeira parte você entregou a Deus o louvor, a adoração, a oferta, aquilo que você trouxe. E a segunda, Deus respondeu, aleluia, através da sua palavra, de sua mensagem. Amém?